Alerta! Se você tem mais de 50 anos e acredita que beber água pura o dia inteiro resolve tudo, preste atenção. Isso pode estar sabotando suas ereções. O problema não é a água em si, é o que falta nela para manter seus vasos flexíveis e sua energia sexual no ponto. Eu sou a doutora Graça Freitas, urologista, e há anos acompanho homens que ficam surpresos ao descobrir que hidratação sozinha não restaura aquilo que o corpo perde com o tempo. Hoje eu vou explicar por quê e o que você pode colocar no copo para recuperar circulação, vigor e firmeza, sem promessas milagrosas, apenas ciência prática e medidas seguras. Antes de seguir, um convite prático. Experimente beterraba mais romã na água por 7 dias e observe as mudanças. Volte depois e me conte nos comentários como se sentiu. Vamos ao que importa. Com o envelhecimento, nosso corpo produz menos uma molécula pequena, quase invisível, que faz uma diferença enorme: o óxido nítrico. Pense no óxido nítrico como a faísca que acende um sistema de relaxamento das artérias. Ele diz às células do endotélio, o revestimento interno dos vasos, que é hora de se abrir, deixar o sangue fluir facilmente, enviar oxigênio e nutrientes. Sem essa faísca, as estradas do seu corpo ficam mais estreitas, rígidas, e tudo que depende de boa circulação, energia, recuperação, ereção, perde desempenho. Explicando de forma simples, imagine que seus vasos sanguíneos são rodovias. O óxido nítrico é o serviço de manutenção que alisa os buracos e abre as pistas para o tráfego. Quando esse serviço diminui com a idade, o trânsito fica lento. Você até pode abastecer o carro, beber água, mas se a estrada estiver estreita, o fluxo não melhora. Por isso, muitos homens com boa hidratação ainda relatam falta de vigor ou dificuldade de manter ereção. Falta o combustível químico que diz ao vaso para dilatar. Água pura hidrata, excelente, mas ela não traz os substratos que alimentam a produção de óxido nítrico, nem os antioxidantes que o protegem da degradação. Para reativar esse sistema, precisamos trazer ao corpo compostos que funcionam como atalhos ou como matéria-prima, nitratos vegetais que viram óxido nítrico por uma via alternativa, aminoácidos que alimentam a via enzimática clássica e antioxidantes que impedem que o óxido nítrico seja destruído antes de fazer o seu trabalho. Por onde começar? Vamos aos ingredientes com efeito prático e comprovado em muitos relatos clínicos. Não promessas, mas estratégias plausíveis que podem ajudar se usadas com consistência. Vou explicar como cada um atua, quanto usar e como combiná-los para maximizar resultados sem pular para extremismos. Beterraba. Abre a torneira rapidamente. A beterraba é provavelmente o item mais direto para acelerar a produção de óxido nítrico. Ela é rica em nitratos. Esses nitratos, ao entrarem no corpo, seguem uma via que vira nitrito e depois óxido nítrico, um atalho que independe totalmente da enzima que costuma falhar com a idade. Em linguagem de fábrica, a beterraba fornece matérias-primas que substituem a linha de produção lenta por uma linha rápida. Benefício prático: vasodilatação mais imediata, sensação de maior energia e melhor fluxo nas extremidades. Para alguns homens, isso já traz melhora na rigidez em dias. Dose prática: 1 a 2 colheres de chá de pó de beterraba, pó concentrado, dissolvidas em água, ou 100 a 200 ml de suco fresco de beterraba. Para quem usa cápsulas ou extrato, seguir a orientação do fabricante. Em pó é mais simples e ajustável. Observações: o suco de beterraba pode alterar a cor da urina, ébeno, e o gosto. Se houver pressão arterial muito baixa ou uso de medicamentos vasodilatadores, converse com seu médico antes de começar. Romã. Mantenha a festa acesa. Romã é rica em polifenóis, compostos antioxidantes que protegem o óxido nítrico da degradação. Se beterraba abre a torneira, romã ajuda a manter a água limpa e sem vazamentos. Os polifenóis reduzem a velocidade com que o óxido nítrico é quebrado, prolongando seu efeito na parede do vaso. Benefício prático: efeito protetor e prolongador, melhora da resposta vascular e, quando combinada com nitratos, prolonga a janela de resposta. Dose prática: 1 colher de chá de pó de romã concentrado ao dia, ou 50 a 100 ml de suco 100% romã. Em pó, misture na água com beterraba pela manhã. Citrulina, melancia, o entregador de arginina. Citrulina é um aminoácido encontrado em abundância na melancia. No corpo, a citrulina é convertida em arginina, que é o precursor direto do óxido nítrico pela via enzimática, a clássica, dependente da enzima ENOS.
Com a idade, a eficiência dessa via cai. A citrulina ajuda a elevar o nível de arginina disponível localmente, entregando o insumo para que a via funcione melhor. Benefício prático: aumento sustentado na produção de óxido nítrico, especialmente quando a via enzimática não está operando no seu máximo. Dose prática: meia a 1 colher de chá de citrulina em pó ao dia, aproximadamente 1 a 3 gramas, dependendo da concentração do produto. Para muitos, dividir em 2 doses, manhã e início da tarde, funciona bem. Piquenogenol, casca de pinheiro, conserto da estrada. Piquenogenol é um extrato padronizado que ajuda na reparação e função do endotélio, a camada celular que responde ao óxido nítrico. Pense nele como a equipe de manutenção que repara a rodovia para que ela responda quando o óxido nítrico pede: abram a pista. Benefício prático: melhora na resposta vascular ao longo do tempo, redução de rigidez arterial e maior eficácia das outras estratégias. Dose prática: pequenas quantidades já são eficazes. Uma referência prática costuma ser perto de 50 mg ao dia, mas em pó ou extrato padronizado, uma pitada, 1/4 colher de chá, ao dia pode ser suficiente, dependendo da concentração. Procure produtos padronizados e siga instruções do fabricante. Pó de vegetais verdes, reforço contínuo de nitratos. Folhas verdes como espinafre e couve são outra fonte de nitratos e trazem vitaminas e minerais que sustentam a função mitocondrial e enzimática. Eles funcionam como reforço, não tão explosivos quanto a beterraba, mas importantes para a manutenção. Benefício prático: suporte contínuo de nitratos e micronutrientes essenciais para a produção e estabilidade do óxido nítrico. Dose prática: 1 colher de chá de pó de vegetais verdes por dia, misturada à água ou ao shake matinal. Gengibre mais hibisco, limpeza e equilíbrio inflamatório. Gengibre e hibisco não produzem óxido nítrico diretamente, mas atuam reduzindo inflamação e melhorando circulação por vias complementares. Gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e melhora a microcirculação. Hibisco tem ação vasodilatadora leve e calmante sobre a pressão arterial. Benefício prático: redução do inchaço inflamatório que atrapalha a função endotelial, melhora no conforto e sensação de aquecimento nas extremidades. Dose prática: 1/4 a meia colher de chá de gengibre em pó e 1/4 de colher de chá de hibisco em pó por porção, ou chá concentrado de hibisco, 1 copo, ao longo do dia. Cacau mais cereja azeda, suporte noturno e recuperação. Cacau rico em flavonoides e cereja azeda, antioxidantes e melatonina natural, ajudam na recuperação, no sono e fornecem flavonoides que reforçam a saúde vascular. São o suporte 24 horas. Enquanto os nitratos funcionam no pico, esses compostos cuidam da recuperação e da manutenção. Benefício prático: melhora na qualidade do sono, redução do estresse oxidativo e combustível para a reposição de reservas de óxido nítrico entre as doses. Dose prática: meia colher de chá de cacau em pó e meia colher de chá de pó de cereja azeda na bebida noturna ou antes de dormir, não muito tardo se o produto tiver efeito estimulante em alguns indivíduos. Sinergias que fazem a diferença. Combine beterraba com romã e você tem abertura rápida, mais proteção contra a degradação. Some citrulina e terá também uma via enzimática reforçada. Piquenogenol melhora a resposta do endotélio para que a dilatação seja mais eficiente. Os verdes mantêm um fluxo constante de nitratos. Gengibre e hibisco reduzem o freio inflamatório. Cacau e cereja azeda aumentam o potencial de recuperação noturna. Juntos, esses elementos atuam como equipe. Um abre a torneira, outro mantém a água limpa, outro repara a estrada e outro entrega suprimentos. Como montar seu copo? Receita base inicial. Vou dar uma sugestão prática e simples para começar. Uma mistura que você monta no copo d'água pela manhã e repete no início da tarde. É uma solução pensada para iniciar um teste de 7 dias, beterraba mais romã, e se você notar benefício, progredir para a versão completa. Receita base, porção matinal. Água, 300 a 350 ml, temperatura à sua escolha. Beterraba em pó, 1 colher de chá. Pó de romã, 1 colher de chá. Pó de vegetais verdes, meia colher de chá. Opcional: 1/4 colher de chá de gengibre em pó para aquecimento e sabor. Misture bem. Se o gosto ficar forte, acrescente um pouco de suco de limão ou uma pitada de estévia para adoçar.
Para capacidade de transporte e praticidade, pode preparar em pote ou garrafa térmica e levar ao trabalho. Por que essa combinação matinal? A beterraba fornece o pico de nitrato logo cedo. A romã protege o óxido nítrico e prolonga a janela. Os verdes mantêm um reforço contínuo. O gengibre reduz inflamação e facilita a microcirculação. Tomado pela manhã, você terá um efeito duradouro para as atividades do dia. Porção vespertina, início da tarde. Opcional, 4 a 6 horas depois. Água, 300 ml. Citrulina em pó, meia colher de chá. Pycnogenol, 1/4 colher de chá de extrato padronizado ou conforme indicação do produto. Cacau em pó, 1/4 colher de chá, opcional. Misture e beba no início da tarde. A citrulina alimenta a via enzimática ao longo do dia. O pycnogenol ajuda na resposta do endotélio. O cacau acrescenta flavonoides que suportam a vasodilatação. A lógica da divisão. Um copo matinal focado em nitratos para efeito rápido, um copo vespertino para sustentação e reparo. Evite tomar grandes doses de nitratos muito tarde à noite sem orientação. E se estiver em tratamento para pressão arterial, converse com seu médico antes de adicionar doses regulares. Qualidade importa. Escolha seus produtos com critério. Nem todo pó é igual. Procure produtos orgânicos quando possível, com certificação e testes por terceiros para pesticidas e metais pesados. Evite blends com muitos enchimentos, adoçantes artificiais ou conservantes desnecessários. Em extratos padronizados, como o Pycnogenol, prefira marcas com controle de qualidade e indicação clara de concentração. Produtos de baixíssima qualidade podem não só serem ineficazes, como conter contaminantes que prejudicam a saúde. Ajustando o sabor. Se o sabor é um obstáculo, existem estratégias simples: suco de limão, uma pitada de estévia ou mel, se compatível com seus objetivos metabólicos, ou diluir a mistura em maior volume de água. Outra alternativa é misturar com chá frio de hibisco para somar benefícios e suavizar o gosto. Interações e segurança. Um alerta claro. Este é um ponto crucial. Muitos homens usam medicamentos para a pressão, para o coração, ou têm histórico de problemas cardiovasculares. Nitratos, vasodilatadores e alguns medicamentos podem interagir com suplementos que amplificam vasodilatação. Se você usa nitratos prescritos, nitratos orgânicos ou medicamentos para a pressão arterial, consulte seu médico antes de começar qualquer protocolo que aumente a produção de óxido nítrico. Não é recomendação para parar medicação, é um aviso para avaliar segurança. Além disso, qualquer sintoma novo como tontura, desmaio, dor no peito ou palpitações após começar uma combinação de vasodilatadores naturais deve ser avaliado imediatamente por um profissional. Não estou pedindo que você abandone tratamentos. Estou oferecendo ferramentas complementares que, em muitos casos, podem ajudar, mas sempre com segurança em primeiro lugar. Primeiros sinais e expectativas. O que pode acontecer nos primeiros dias? Muitos homens relatam sensação de maior energia, pernas mais leves e melhor circulação nas mãos e pés logo nos primeiros dias com nitratos vegetais. Melhora na rigidez da ereção pode aparecer em dias para alguns, mas o ideal é observar consistência por semanas. A citrulina e o pycnogenol, por exemplo, têm efeitos que se consolidam com o tempo, pois atuam reconstruindo e sustentando a função endotelial. Portanto, encare as primeiras semanas como uma fase de teste e adaptação. Casos típicos que vejo na clínica. Em consultório, o padrão que observo com mais frequência é o seguinte: homem com 50 a mais, bom histórico geral, que bebe água e tem atividade moderada, mas relata perda de firmeza e vigor. Ao introduzir uma rotina simples, beterraba pela manhã e citrulina à tarde, com romã e um extrato antioxidante como o pycnogenol, muitos notam diferença na sensação de fluxo e na confiança sexual em 2 a 6 semanas. Isso não significa cura garantida, mas é uma mudança real que se consegue com medidas alimentares e de suplementação de qualidade. Dúvidas comuns respondidas. Vou precisar tomar isso para sempre? Não necessariamente. Alguns homens usam a combinação de forma periódica, outros mantêm a rotina com doses reduzidas. A ideia é restaurar função e depois manter com um plano adaptado. E os remédios prescritos? Nunca substitua a medicação por conta própria. Se houver necessidade, o médico pode ajustar terapias com base na resposta. Alguns cuidados práticos. Comece com doses baixas e aumente gradualmente para ver como seu corpo reage.
Tome a porção vespertina pelo menos 4 horas antes de dormir para evitar interferência no sono em pessoas sensíveis. Se tiver diabetes, verifique a ingestão de açúcares ao usar sucos. Prefira pó sem açúcar. Se surgir dor de cabeça persistente, tontura ou queda significativa da pressão arterial, interrompa e consulte o médico. O que vem a seguir? Montar um protocolo sustentável. Já vimos os fundamentos, por que o óxido nítrico importa, por que água pura não basta e quais ingredientes podem ajudar. Também dei uma receita base matinal e uma porção vespertina para iniciar um teste de 7 dias com beterraba e romã. Mas há um detalhe que faz grande diferença na prática: a janela de tempo entre as doses, o ajuste para quem toma medicamentos e a combinação com alimentação e atividade física. É aí que muita gente erra, mistura tudo de uma vez, sem considerar horários e não observa o efeito real. Por exemplo, a sinergia entre beterraba e exercício leve é poderosa. Uma caminhada de 20 minutos após tomar o copo matinal potencializa a abertura vascular, porque a atividade aumenta ainda mais a demanda de sangue nos músculos, reforçando a ordem para os vasos se dilatarem. Já a combinação de citrulina com uma pequena refeição rica em proteínas pode favorecer a conversão em arginina. Pequenos ajustes assim transformam um protocolo em algo que realmente funciona no cotidiano. Existe também a questão da tolerância e da resposta individual. Alguns homens precisam de um tempo maior para notar progresso, outros respondem rápido. E a qualidade do produto altera tudo. Um pó de beterraba mal processado pode não ter nitratos suficientes para gerar efeito. Antes de eu detalhar como calibrar horários, como ajustar o protocolo para quem toma medicamentos e quais sinais acompanhar para decidir se continua, precisamos entender um mecanismo menos comentado, mas decisivo: a degradação do óxido nítrico por radicais livres, e como antioxidantes específicos, não todos, agem seletivamente nessa via. É aqui que romã, cacau e cereja azeda fazem mais do que ser bons para a saúde. Eles protegem exatamente a molécula que queremos preservar. E essa proteção pode ser o que define se a melhora será temporária ou sustentável. Há também um elemento sensorial que poucos médicos enfatizam: a palatabilidade. Se a mistura não for agradável, o paciente abandona. Por isso, a adaptação de sabor e formas alternativas de consumo, smoothies, chás, pastilhas, são práticas que utilizo com frequência para garantir adesão. Agora, antes de irmos para as estratégias finas de tempo, adaptação para quem usa medicamentos e os ajustes de sabor que realmente funcionam sem perder eficácia, convém entender detalhadamente como os radicais livres interferem no óxido nítrico e por que nem todo antioxidante é igualmente útil. Existem antioxidantes que competem com o óxido nítrico em vias indesejadas. Outros, como os polifenóis da romã e os flavonoides do cacau, atuam de forma seletiva e complementam a geração e preservação do óxido nítrico. E há outro ponto crítico: a dose. Pequenas variações na quantidade de citrulina ou piquenogenol fazem grande diferença na resposta. Além disso, a origem do pó, orgânico, spray dry versus freeze dry, altera a concentração de compostos ativos. Esses detalhes técnicos decidem se uma mistura dá resultado ou cai no placebo. Por isso, antes de você ajustar seus potes e sacos de pó, quero explicar como checar rotulagem, como ler concentrações padronizadas e quais sinais imediatos no seu corpo vão dizer: continue, reduza ou procure orientação médica. Vou também compartilhar alternativas práticas para quem tem restrições dietéticas, como problemas de açúcar no sangue ou refluxo que tornam o suco de beterraba indigesto. Há muito a considerar e ajustar, e são esses ajustes finos que transformam uma tentativa em um protocolo de manutenção real. O próximo passo é entender a química por trás desses antioxidantes e como alinhá-los ao seu horário, aos seus remédios e ao seu estilo de vida para obter resultados concretos, sem pirotecnia. Mas antes de irmos a essa parte técnica, eu quero que você faça uma coisa simples e urgente. Comece hoje mesmo com o teste de 7 dias. Tome a mistura de beterraba e romã pela manhã, observe energia e circulação, anote qualquer mudança e, se estiver tomando medicamentos para a pressão ou para o coração, converse com seu médico hoje, antes de introduzir a porção vespertina com citrulina. A observação consciente nesses primeiros dias é o que permitirá calibrar o protocolo de forma segura e eficaz. Ainda há muito para destrinchar,
como ajustar doses para quem está em uso de hipoglicemiantes, como combinar com exercício, quando procurar exames laboratoriais e como montar uma rotina noturna de recuperação com cacau e cereja azeda. Esses detalhes fazem a diferença entre um experimento e uma mudança real e sustentável na sua saúde vascular e sexual. E há, finalmente, uma pergunta que muitos homens me fazem em consulta. Isso funciona melhor que o remédio que meu médico me passou? A resposta honesta é: não é uma competição direta. Em muitos casos, essas estratégias complementares aumentam a eficácia e a qualidade de vida. Em outros, a medicação é necessária. O caminho seguro é integrar, não substituir, e medir resposta. No próximo bloco técnico, eu vou destrinchar: A. Quais marcas e rótulos procurar? B. Como distribuir as doses ao longo do dia com exemplos práticos para quem trabalha fora? C. Ajustes para quem tem pressão alta, diabetes ou uso de nitratos. D. Um ritual noturno pensado para recuperação vascular. Essas são as peças que fecharão o protocolo completo e que você poderá aplicar com segurança depois de ter feito o teste inicial. Mas antes de entrar nesses ajustes, quero reafirmar uma ideia central. O copo de água que você bebe hoje pode ser transformado em um veículo de recuperação vascular, com ingredientes simples e bem escolhidos. Não é mágica, é bioquímica aplicada com consistência, qualidade e prudência. E é por isso que, se você realmente quer testar algo prático, comece com beterraba mais romã por 7 dias e observe. Depois disso, se quiser, seguimos para calibrar tudo para o seu caso específico: medicações, horários e objetivos. Perfeito! Se você chegou até aqui, está pronto para transformar essa ideia em prática. Agora eu vou detalhar o que falta: como escolher os produtos, como distribuir as doses no seu dia a dia, como ajustar se você toma medicamentos, um protocolo de 12 semanas que você pode seguir, sinais para monitorar e o ritual noturno que fecha o ciclo de recuperação. Tudo com segurança e pragmatismo. Vamos em frente. Como checar qualidade? O que olhar no rótulo e em lojas? Nem todo pó é igual. Um bom produto faz diferença prática na resposta do seu corpo. Ao escolher beterraba, citrulina, picnogenol ou pós verdes, busque critérios objetivos que você consegue verificar na embalagem ou na loja online. Preferência por orgânico, reduz risco de resíduos de pesticidas. Nem sempre é possível, mas é um bom sinal quando disponível. Certificação de Boas Práticas, GMP, ou selo de qualidade do fabricante, indica processos de produção controlados. Certificado de Análise, COA. Fabricantes responsáveis têm o COA, que mostra testes por lote para contaminantes e teor de princípios ativos. Procure por menção a COA no site ou solicite ao vendedor. Concentração e padronização. Para extratos como picnogenol, procure a indicação da padronização, por exemplo, percentual de proantocianidinas, e a quantidade em miligramas por dose. Para citrulina, verifique gramas por porção no rótulo. Para beterraba, observe se há referência a conteúdo de nitrato ou se o produto é freeze-dried, liofilizado, geralmente conserva mais compostos. Ausência de enchimentos desnecessários. Menos é melhor. Idealmente, apenas o ingrediente anunciado, sem aromas artificiais, corantes ou adoçantes sintéticos. Reputação do vendedor. Prefira lojas com histórico, avaliações reais e política de devolução. Evite ofertas com preços muito abaixo do mercado sem justificativa. Lotes e data de validade. Conferindo lote e validade, você garante frescor e rastreabilidade. Formato: pó versus cápsula versus extrato. Pó, mais versátil para misturar na água, permite ajustar doses finas e combinações, o que é central para o protocolo que propus. Ideal para beterraba e pós verdes. Cápsula. Prático e com dose padronizada, bom para picnogenol ou citrulina se você preferir conveniência, menos controle fino de sabor. Extrato padronizado, importante no caso do picnogenol, para garantir concentração. Verifique padronização no rótulo. Comprar pequenas quantidades para testar primeiro é inteligente. Se algo não funcionar, paladar, tolerância, você perde menos. Como ler concentração sem pirar? Citrulina. Rótulo costuma dizer miligramas ou gramas por porção. Uma dose de 1 a 3 gramas por dia costuma estar na faixa prática. Se o rótulo vier em cápsulas de 500 miligramas, você soma as cápsulas para alcançar a dose desejada. Picnogenol costuma vir em 30 a 100 miligramas por cápsula. 50 miligramas é uma referência comum.
Procure dizer extrato de Pinus pinaster padronizado. Beterraba em pó. Alguns rótulos indicam teor de nitrato. Se indicar, ótimo. Se não, prefira produtos liofilizados, orgânicos e com reputação. Pó de verdes. Veja a lista de ingredientes e a ausência de enchimentos. Programa prático para quem trabalha. Horários e exemplos. A ideia é encaixar as tomadas no fluxo do dia sem complicação. Vou dar exemplos para quem tem dia útil 9-18 e para quem tem rotina irregular. Opção A. Rotina 9-18. Trabalho de escritório. Ao acordar, hidratação leve, 200 a 300 mg de água. Se tomar suplementos matinais, não precisa ser em jejum absoluto. Antes do café da manhã, logo ao sair de casa, copo matinal, 300 a 350 mg de água, mais beterraba em pó, 1 colher de chá, mais romã em pó, 1 colher de chá, mais pó verde, meia colher de chá. Opcional, 1/4 de colher de chá de gengibre. Beba 20-40 minutos antes de uma caminhada leve de 15-20 minutos. Potencializa o efeito. Meio da manhã. Hidratação regular. Água pura. Início da tarde, ou 4 a 6 horas depois do copo matinal. 300 ml de água, mais citrulina, meia a 1 colher de chá, 1 a 3 gramas, conforme produto, mais piquenogenol, 1/4 colher de chá, ou dose equivalente em cápsula, aproximadamente 50 mg, mais 1/4 colher de chá de cacau, opcional. Final da tarde e noite. Se for montar ritual noturno, cacau mais cereja azeda em água morna, 60 a 90 minutos antes de dormir. Opção B. Rotina fora do padrão, turnos, horários variáveis. Mantenha a lógica, 1 copo com nitratos pela manhã da sua manhã e uma dose de sustentação 4 a 6 horas depois. Ajuste o timing do copo vespertino para quando sua atividade exige desempenho ou quando costuma se sentir mais cansado. Se trabalha à noite, faça a porção matinal no início do turno e a vespertina no meio do turno, evitando tomar a porção vespertina muito próximo do momento de dormir se ela contiver cacau em excesso. Adaptações para quem se exercita. Se fizer exercício aeróbio leve, caminhada, bicicleta, tome o copo matinal 20 a 40 minutos antes da atividade. A sinergia nitrato mais exercício aumenta a perfusão muscular. Se fizer treino de força, a porção vespertina com citrulina pode ajudar na recuperação e desempenho. Protocolos semanais e plano de 12 semanas. Exemplo prático. Este cronograma é um guia para testar, intensificar e, se houver resposta, manter com adaptações. Semana 1 a 2. Teste inicial. Foco em segurança e sensações. Apenas beterraba mais romã pela manhã. Copinho matinal conforme receita base. Observe energia, tontura, sabor, pressões e possíveis efeitos adversos. Anote alterações. Se toma medicação, comunique ao médico e confirme liberação para iniciar. Semana 3 a 6. Introdução progressiva, adicionando citrulina e piquenazenol. Manhã, manter beterraba mais romã mais pó verde. Tarde, adicionar citrulina, meia a 1 colher de chá, mais piquenazenol, aproximadamente 50 mg. Ajuste doses aos sintomas. Se sentir queda de pressão ou tontura, reduza nitratos ou espace mais as doses. Introduzir caminhada pós-matinal 3 a 5 vezes por semana. Semana 7 a 12. Consolidação e avaliação. Manter as 2 doses diárias. Se houver benefício claro, decidir com o médico sobre a estratégia de manutenção. Reduzir para dias alternados, reduzir dose diária ou manter. Monitorar pressão arterial semanalmente, especialmente se já faz uso de antihipertensivos. Avaliar progressos após 12 semanas. Energia, rigidez, resistência, sono. Discutir com o médico exames e ajustes. Manutenção depois de 12 semanas. Alguns optam por ciclo, 8 semanas on, mais 2 a 4 semanas off. Outros mantêm doses reduzidas diariamente. Isso é individual. O objetivo é integrar uma rotina sustentável e monitorada. Ajustes para quem toma medicamentos, pressão, nitratos, diabetes, anticoagulantes. Este é o ponto mais importante e exige prudência. Se você usa nitratos prescritos para angina ou nitratos orgânicos controlados, não comece um protocolo que aumenta a produção de óxido nítrico sem avaliação médica. A combinação, mesmo de itens dietéticos, pode aumentar o risco de queda de pressão. Consulte cardiologista. Se faz uso de inibidores de PDE5, sildenafil, tadalafil, etc., a maioria dos homens usa esses medicamentos com segurança, mas a interação com nitratos prescritos é proibida por risco de hipotensão grave. Informe o médico sobre seu protocolo. Não altere medicação por conta própria.
Antihipertensivos. Muitos suplementos vasodilatadores podem potencializar queda de pressão. Verifique pressão em casa nas primeiras semanas. Se você perceber quedas significativas, converse com seu médico. Anticoagulantes e o uso de ginkgo ou alguns extratos. Gengibre em doses altas pode aumentar risco de sangramento em pessoas sob anticoagulação. Use doses moderadas de gengibre e informe o médico. Diabetes. Ao usar sucos, beterraba ou romã, prefira opções em pó sem açúcar. Monitore glicemia. Consultar endocrinologista se houver dúvida. Doença renal ou hepática. Antes de adicionar suplementos, verifique função renal e hepática com seu médico. Alguns extratos têm metabolização hepática relevante. Sinais que exigem interrupção imediata e avaliação médica. Tontura intensa, sensação de desmaio ou queda de pressão registrada. Dor torácica ou falta de ar. Palpitações novas e persistentes. Visão turva súbita ou perda de consciência. Hemorragias ou sinais de sangramento inesperado. Se qualquer um desses ocorrer após iniciar o protocolo, pare e procure atendimento médico imediatamente. Exames e monitoramento que podem ajudar a guiar o protocolo. Pressão arterial em casa, primeiro termômetro de resposta. Glicemia, se diabético, e HbA1c em acompanhamento. Perfil lipídico, função renal, creatinina e função hepática em cheque inicial se for iniciar suplementação crônica. Em alguns casos, avaliar testosterona ou inflamação, PCR, pode ser útil para um plano integrado com seu médico. Ajustes finos de sabor e adesão. Como tornar isso prático e agradável? Adesão é tudo. Se o sabor afasta, não serve. Algumas estratégias simples que uso com pacientes. Diluir em volume maior de água para reduzir intensidade. Acrescentar limão ou laranja para mascarar sabor terroso da beterraba. Usar estévia ou mel, avaliando glicemia, para adoçar sem calorias significativas. Preparar em batida com gelo e um pouco de iogurte natural, para quem pode, transforma em smoothie e melhora a aceitabilidade. Fazer cubos de gelo com suco de romã e bater com o pó de beterraba para refrescar. Misturar com chá frio de hibisco como base, unindo benefícios e sabor. Como medir se está funcionando? Sinais objetivos e subjetivos. Subjetivo. Sensação de pernas mais leves, menos formigamento, maior energia, confiança sexual, melhora na rigidez da ereção. Objetivo. Medir pressão arterial, anotar frequência de ereções espontâneas matinais, manter diário simples de respostas sexuais, por exemplo, 0 a 5, escala de confiança e rigidez. Se possível, reavaliar com exame médico após 8 a 12 semanas para ajustar a abordagem. Ritual noturno para recuperação vascular e sono. O copo noturno tem 2 objetivos: promover recuperação oxidativa e ajudar sono reparador, o que também impacta vigor sexual. Minha sugestão prática: 60 a 90 minutos antes de dormir. Água morna, 150 a 250 ml, com meia colher de chá de cacau em pó, puro, meia colher de chá de pó de cereja azeda. Se sensível à cafeína, use cacau com baixo teor de cafeína e diminua a dose. Evite consumo de cacau muito tarde à noite se perceber insônia. O ritual noturno ajuda a reduzir inflamação, fornecer flavonoides e suportar reconstrução do óxido nítrico durante o sono. Custo e planejamento financeiro. Produtos bons têm custo, mas não precisam ser caros se você comprar com critério. Pequenas embalagens para testar, compras em marketplaces confiáveis e priorizar o que traz maior impacto. Beterraba e romã como início. Avalie custo por dose. Às vezes um pó concentrado compensa mais que cápsulas isoladas. Compare custo por grama por porção. O que fazer se não houver resposta? Verifique qualidade dos produtos, COA, procedência. Reavalie doses e tempo. Alguns homens precisam de 6 a 12 semanas para mudança sustentada. Reveja hábitos que sabotam circulação, sedentarismo prolongado, tabagismo, sono insuficiente, consumo excessivo de álcool. Discuta com médico ou urologista para investigar causas subjacentes da disfunção erétil, vascular, hormonal, neurológica, que podem exigir abordagem complementar. Perguntas frequentes que aparecem na consulta. Posso combinar tudo de uma vez? Sim, você pode montar a combinação, mas recomendo progressão. Comece com beterraba mais romã 7 dias. Depois acrescente citrulina e picnogenol aos poucos. Assim você identifica a tolerância e resposta. E se eu já tomo sildenafil? Em muitos casos, essas estratégias são complementares. Porém, se você está em uso de nitratos prescritos, não combine sem orientação médica. Informe seu médico sobre tudo o que ingerir. Existe risco de dependência? Não, são alimentos e extratos. O risco maior é a interação medicamentosa ou efeitos de queda de pressão em pessoas vulneráveis.
Quanto tempo devo esperar para ver melhora? Sensações como energia e perfusão periférica podem surgir em dias. Alterações na função erétil costumam se consolidar em semanas, com 4 a 12 semanas sendo uma janela realista para avaliar. Dicas finais de armazenamento e conservação. Guarde os pós em potes herméticos, em local seco e fresco, longe da luz. Evite deixar potes abertos em cozinhas quentes e úmidas. Anote data de abertura. Produtos naturais perdem potência com o tempo. Resumo prático e checklist antes de começar. Verifique suas medicações com um médico se toma nitratos, antihipertensivos, anticoagulantes ou medicação para o coração. Compre beterraba em pó de qualidade e romã para o teste inicial de 7 dias. Siga a receita base matinal e anote sensações por 7 dias. Se tudo bem, introduza citrulina e piquenogenol conforme descrito, com monitorização. Mantenha a atividade física leve após o copo matinal. Caminhar faz diferença. Monitore pressão arterial e sintomas adversos. Se houver dúvidas ou eventos adversos, procure avaliação médica. Palavras finais com realismo e incentivo. O que estamos tentando aqui não é uma solução mágica, é transformar a água que você já bebe em um veículo funcional, abrir a torneira, proteger a água, reparar a estrada e entregar insumos. É uma estratégia lógica, baseada em mecanismos conhecidos, nitratos que viram óxido nítrico, aminoácidos que alimentam a via enzimática e antioxidantes que prolongam o efeito. Em muitos homens, essa combinação traz melhora palpável na circulação e, por consequência, na confiança sexual. Mas é uma intervenção que exige consistência, qualidade de produtos e, acima de tudo, cuidado com o quadro clínico individual. Se você está pronto para colocar em prática, comece hoje com o teste de beterraba mais romã por 7 dias. Anote tudo, como você se sente ao acordar, durante o dia, após a atividade física e em situações íntimas. Se toma medicamentos, fale com seu médico antes de incluir a porção vespertina com citrulina. Depois de 1 ou 2 semanas, volte aqui ou comente qual foi a sua experiência. Comente abaixo qual ingrediente você vai testar primeiro, beterraba, romã, citrulina ou piquenogenol, e inscreva-se para acompanhar o próximo vídeo, onde eu mostro um ritual noturno detalhado com cacau e cereja azeda, além de como ajustar o protocolo para quem faz uso de medicamentos e para homens com diabetes ou hipertensão. Vamos juntos transformar seu copo de água em uma ferramenta prática para circulação, energia e mais confiança íntima.